Olá pessoal, graça e paz a todos. Bem-vindos à nossa escola bíblica. Hoje, o nosso estudo se inicia com mais uma parábola contada por Jesus, registrada no início do capítulo 2 do Evangelho de Mateus. O contexto da parábola das bodas do filho do rei é a discussão entre Jesus e as autoridades religiosas judaicas. Esse embate começou no capítulo anterior, que nós já estudamos, após dois eventos importantíssimos: a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e a purificação do templo. Sendo questionado pelos religiosos judeus, Jesus usou três parábolas: a parábola dos dois filhos, a parábola dos lavradores maus e a parábola das bodas. Basicamente, o ensino principal nessa discussão é que o reino foi rejeitado pelos herdeiros e agora oferecido a outros. Essa rejeição pode ser facilmente percebida logo no começo da parábola, como agora veremos. Mateus 22, verso 1. De novo, Jesus lhes falou por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: digam aos convidados: este já preparei o meu banquete, os meus bois e animais de engorda já foram abatidos, e tudo está pronto, venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Notem que o rei insistiu com seu convite por duas vezes. Inclusive, na última vez, alguns dos convidados, além de rejeitarem o convite, ainda mataram os servos do rei, que estavam encarregados de convidá-los. Os versículos seguintes mostram o juízo do rei sobre os convidados iniciais. Eles foram destruídos. O rei também afirma que aqueles que rejeitaram seu convite não eram dignos. Aqui também podemos notar a gravidade dessa rejeição, bem como a inconsequência dos convidados. Verso 7. O rei, furioso e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali que um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés e as mãos dele e atirem fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Que aplicações podemos encontrar aqui no texto? Bem, é nítido que a parábola trata inicialmente sobre a questão da rejeição de Israel ao Evangelho. Jesus deixa claro que os judeus foram convidados, mas recusaram. Eles ignoraram o convite, menosprezaram o filho do rei e ainda espancaram e mataram os servos que o rei havia mandado para generosamente convidar-lhes ao reino dos céus. O convite então foi estendido a todas as pessoas, boas e más, sem distinção. A ordem "ide, pois, às saídas dos caminhos" originalmente traz a ideia de transcender os limites da cidade ou ir a campo aberto. Essa é a missão da igreja. Os servos de Deus devem anunciar o Evangelho a todas as pessoas, sem distinção. Vemos ainda que o fato de receberem o convite e até comparecer às bodas não significa que tal pessoa esteja inclusa no reino de Deus. Os convidados que realmente entram no reino e participam das bodas possuem vestes adequadas. As vestes referidas nessa passagem foram fornecidas pelo anfitrião, o próprio rei. Nossas vestes precisam ser limpas de tal maneira que apenas o sangue do Cordeiro pode proporcionar. No final da parábola, a individualidade de cada convidado é destacada. Note que foram à festa homens bons e maus. Porém, acerca do convidado que não estava vestido adequadamente, nada é dito sobre o grupo que ele se encaixava. O texto bíblico apenas diz que ele não estava vestido adequadamente. Fica claro que a condição de entrada no reino do Filho de Deus, nas bodas do Filho do Rei, não depende de méritos próprios. Não podemos confeccionar as nossas próprias roupas, por mais bonitas que elas pareçam ser. Aquele homem do verso 11 é um exemplo claro daqueles que tentam buscar a justificação por meio das obras.
Hipócritas que aceitam o convite e comparecem às bodas, passam desapercebido no meio dos convidados, porém não ao olhar do rei. Somente aqueles que reconhecem que não são dignos e sabem que só merecem a condenação eterna alcançam a misericórdia de Deus. Percebendo que não podiam resistir à sabedoria de Jesus, diz Mateus que os fariseus se retiraram para montar uma estratégia para surpreender Jesus em algum erro. Elaborado o plano, eles enviam alguns dos seus seguidores que se dirigem assim a Jesus. Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros. Porque não olha para a aparência das pessoas. Assim sendo, diga-nos, o Senhor, é lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a maldade deles, respondeu, hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe um denário, e Jesus lhe perguntou, de quem é essa figura e inscrição? Eles responderam, de César. Então Jesus disse, deem, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram, e deixando-o, foram embora. Os fariseus queriam destruir Jesus, mas eles não o atacavam pessoalmente porque temiam a reação do povo. Então, eles procuravam a todo custo apanhar Jesus em suas próprias palavras, criando esse tipo de armadilha, sabe? Um grupo formado por discípulos dos fariseus e herodianos, que vale a pena ressaltar, eram inimigos entre si, chegou diante de Jesus. Eles iniciaram a conversa com o Senhor através de um discurso elogioso, dizendo até reconhecer Jesus como um mestre em Israel que ensinava a vontade de Deus, mas logo lançam a armadilha. O imposto citado por eles era um tributo que devia ser pago ao tesouro imperial por cada homem adulto da Judéia. Se Jesus respondesse simplesmente que o pagamento era lícito, ele ficaria numa posição complicada diante do povo, que não estava satisfeito com o domínio estrangeiro sobre Judá. Além disso, como o imperador romano reivindicava honras e títulos divinos, os fariseus teriam um motivo para acusar Jesus de aprovar um comportamento blasfemo. Por outro lado, se Jesus dissesse que o pagamento do imposto não era lícito, ele poderia ser acusado pelos herodianos de traição contra o império. A resposta de Jesus, como sempre, foi espetacular. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele destruiu totalmente qualquer argumentação de seus opositores. Isso porque sua resposta, ao mesmo tempo em que não incitava a sonegação do imposto, também não deixava de atribuir a glória devida somente a Deus. Jesus ensinou que honrar a Deus não significa desonrar as autoridades que por ele foram constituídas. Por isso, como bons cristãos, devemos reconhecer que os governos devem ser respeitados e obedecidos, desde que as suas leis não entrem em conflito com a vontade do Senhor. Você pensa que os opositores de Jesus se deram por satisfeitos? Ledo engano! As tentativas de incriminar Jesus de alguma maneira continuam. E agora, os saduceus, outro grupo importante da religião judaica, vêm até Jesus e perguntam como se dará os casamentos no céu. Os saduceus eram um partido religioso e aristocrático formado principalmente pelas famílias sacerdotais. Por isso, o sumo sacerdote pertencia a esse grupo. Eles não criam na imortalidade da alma, na ressurreição do corpo, no juízo final e na existência dos anjos. Eles eram mundanos, porque eram apegados apenas às coisas terrenas e materiais. Usaram o Pentateuco apenas para ver se pegavam Jesus. Vamos ao texto. Naquele dia, alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus e perguntaram, Mestre, Moisés disse que se alguém morrer não tendo filhos, o irmão deve se casar com a viúva e gerar descendente para o falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e, não tendo descendência, deixou sua mulher para seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa? Porque todos casaram com ela. Jesus respondeu, o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam nem se dão em casamento, mas são como anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram o que Deus disse a vocês? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isso, as multidões se maravilharam da sua doutrina. A resposta de Jesus expôs o desconhecimento bíblico dos seus interlocutores. Deixa claro
a realidade da ressurreição e a existência dos anjos. Para nós que não sabemos assim exatamente como será a nossa vida com o Senhor no céu, temos ao menos uma certeza: na eternidade ninguém será casado ou se casará. Teremos muitas atividades e seremos parte de um grande relacionamento familiar, mas o casamento não existirá. Esse foi o ensino de Jesus. Depois de ser interrogado tantas vezes, agora Jesus faz a pergunta aos fariseus: o que vocês pensam do Cristo? De quem é filho? E eles responderam: de Davi. E Jesus perguntou: então, como é que Davi, pelo Espírito, chama o Cristo de Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi chama de Senhor, como ele pode ser filho de Davi? E ninguém podia lhe responder uma palavra, e a partir daquele dia, ninguém mais ousou fazer perguntas. Sempre foi anunciado muito claramente nas Escrituras que o Messias esperado haveria de vir da descendência de Davi, rei da tribo de Judá. Começando por Abraão, ancestral de Davi, já havia uma promessa de que através da sua semente, Deus enviaria esperança à humanidade. Depois, com a bênção de Jacó a seus filhos, pouco antes da sua morte, ficou claro que o governo seria estabelecido através da tribo de Judá. Muito tempo depois, escolhido pelo próprio Deus, Davi chegou ao trono de Israel. Mas Davi não era o cumprimento final das promessas divinas de um rei para o seu povo. Deus fez uma promessa a Davi acerca da dinastia eterna de sua casa. Promessa essa que se cumpriu parcialmente em Salomão e os seus descendentes, mas que só encontrou cumprimento absoluto em Jesus. Certamente alguém maior do que os demais filhos de Davi. Os escribas, os fariseus, os sacerdotes sabiam que o Messias prometido era sem dúvida o filho de Davi. Eles não apenas sabiam, mas também ensinavam isso. Por conta disso, quando ouviam o título Filho de Davi sendo aplicado a Jesus, eles ficavam indignados. Porém, ainda assim, eles não entendiam completamente o significado do título Filho de Davi. Eles tinham uma interpretação sobre esse título com uma conexão estritamente terrena. No entanto, dizer que Jesus é filho de Davi significa muito mais do que uma simples declaração de sua linhagem humana. Com sua pergunta, Jesus estava dizendo que o título Filho de Davi não indicava meramente a descendência terrena. Esse título é uma indicação da sua divindade. Embora o Messias fosse proveniente da linhagem de Davi, seu poder e majestade superariam totalmente a Davi. A prova disso é que o próprio Davi se referiu a ele como meu Senhor. Afinal de contas, Cristo não é apenas filho de Davi, mas também filho de Deus. Depois de ter acusado os fariseus, escribas e sacerdotes, nas parábolas que vimos, as parábolas dos 2 filhos, dos lavradores maus, na parábola das bodas, Jesus agora lançou a pá de cal sobre eles. E ninguém mais se atreveu a fazer pegadinhas com o Senhor Jesus. Sendo assim, ele agora se dirige às multidões que o seguiam e a seus discípulos. Capítulo 23, verso 1. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas de suas capas, gostam dos primeiros lugares dos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Jesus dá início às censuras, falando da cadeira de Moisés, dos escribas e fariseus. Havia na sinagoga uma cadeira em que se assentavam os rabis para ensinar durante o culto. Os escribas e muitos fariseus eram considerados doutores da lei. Depois de um longo período de preparação, alcançavam o título de rabi em uma cerimônia de imposição de mãos. E assim acreditavam que chegaram numa ligação ininterrupta até o próprio Moisés, de quem receberam o ensino, a guarda da lei e a autoridade para ensinar. Da associação das ideias da cadeira dos rabis nas sinagogas e a autoridade para ensinar a lei de Moisés, surgiu a expressão cadeira de Moisés, utilizada por Jesus nessa passagem. Quando ele fala ao povo em geral
para fazer e guardar tudo o que disseram os escribas e fariseus, ele não está se referindo aos seus ensinos de maneira absoluta, nem está os endossando. Ele está falando daqueles princípios fundamentais que eles ensinavam, como, por exemplo, a reverência a Deus, o respeito às suas leis, o amor ao próximo e assim vai. O problema é que havia uma grande incoerência entre o que eles diziam e o que eles faziam. Jesus explica, porque dizem e não fazem. Eles assumiam uma grande responsabilidade ao anular com o seu procedimento aquilo que ensinavam com autoridade reconhecidamente oficial. Além de não praticarem o que ensinavam, os escribas e fariseus dificultavam a observância da lei com tantos preceitos criados que impunham sobre o povo, a ponto de tornar impossível observá-los. Eles mesmos não faziam o mínimo esforço para colocar sobre os próprios ombros aquelas cargas para carregá-las. Assim, Jesus os denuncia como infiéis ao que eles ensinam. A verdadeira motivação deles era de ser notado pelos homens. Era questão de aparência, vaidade e hipocrisia. Isso sim era a religião deles. Em vista disso, Jesus exorta os seus discípulos a não seguirem o exemplo daqueles líderes judeus. 3 títulos honoríficos citados por Jesus sugerem que não devem ser usados entre os seus discípulos, isto é, em nossa igreja, a saber, mestre, pai e guia. Verso 8. Mas vocês não foram chamados de mestres, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra, não chame ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Como você vê aqui, o povo de Deus não pode aceitar duplicidade de orientação. Jesus deixou a palavra e o Espírito Santo para conduzirem a sua igreja, e a promessa da sua presença constante junto aos seus discípulos. Para eliminar a ambição de superioridade entre os discípulos na igreja, Jesus deixou uma norma e um princípio a serem lembrados. A norma: o maior dentre vós será o vosso servo. O princípio: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Dito isso, numa série de 7 ais que Mateus registra entre os versículos 13 e 36, Jesus se dirige aos escribas e fariseus. A expressão ai de vós traduz tanto o sentimento de ira como de compaixão. Apesar de acertarem em muitos pontos em sua doutrina, os fariseus jogavam sobre o povo uma carga de religiosidade que nem mesmo eles eram capazes de cumprir. Isto porque, na verdade, eles possuíam um entendimento equivocado com relação à justificação pelas obras. É por isso que Jesus chamou os fariseus de sepulcros caiados, filhos daqueles que foram responsáveis por assassinarem os profetas e os homens justos, desde Abel até Zacarias. Para o Senhor Jesus, eles eram cegos conduzindo outros cegos. Assim, Jesus encerra o seu ministério público. Verso 37. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes afirmo, desde agora, não me verão mais, até que venham a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Daqui por diante, ele tem alguns dias a mais com os seus discípulos, como veremos em nosso próximo encontro. No domingo anterior, ele havia entrado em Jerusalém, ovacionado como rei, Messias, Salvador, com as palavras bendito que vem em nome do Senhor. Agora ele se despede do povo que o rejeitou, prometendo voltar, quando será saudado mais uma vez com as mesmas palavras, mas não como Salvador, e sim como juiz para julgar vivos e mortos. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um estudo bíblico. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus parentes e amigos. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre você e toda a sua família. Até a próxima!